Diretor-presidente Rubem Herter, a avaliação já dá para fazer aí do horário de verão para o DEMEI? Teve economia ou é mais aquela questão realmente de distribuir melhor o gasto de luz no final do dia, início da noite, presidente? Nós temos dificuldade de fazer uma avaliação, até porque, Leandro, Jonas, nós temos desde 2006 ou 2008, não lembro bem a data, todos os anos temos horário do verão, que ele começa na terceira semana de outubro e vai até no final da terceira semana de fevereiro. Então o período é sempre o mesmo, você tem dificuldade de fazer comparação, porque você tem sempre o mesmo período com o mesmo horário diferenciado. Mas eu me ative mais ontem a analisar os últimos anos e a gente vê que cada vez mais, e a própria ANEEL já tem essa pesquisa, a economia está muito mais atrelada à questão da temperatura do que à questão da mudança do horário. Em função de que hoje os climatizadores eles estão instalados não só nas empresas, mas em todas as residências. Então, com a elevação da temperatura, você tem um consumo maior. Diminuição da temperatura, você reduz o consumo. Em 2017, por exemplo, nós tivemos em janeiro 21 dias com temperaturas de 32 graus ou 32 ou mais em Ijuí. Já em janeiro desse ano tivemos só 10 dias com temperaturas elevadas. Isso fez com que o consumo desse ano fosse 6,21% a menos do que o ano passado, no mês de janeiro, aqui na área do DEMEI. Então, você vê que está muito mais atrelado à temperatura. Nós já tivemos há 2 anos atrás o mês de março sendo o mês do maior consumo de energia, porque tivemos um março muito quente. Então, ele está muito mais atrelado a isso. Evidente que o governo central do país, ele tem uma preocupação com a questão do que nós chamamos de apagão, né? E a tendência dele, em função de que o pico de energia em várias regiões do Sudeste é em torno de 18 a 21 horas, então com o retardo do escurecimento, você tem a tendência de que menos gente esteja dentro de casa com os climatizadores ligados. Então essa é a preocupação. Mas aqui em Juí, o pico de energia nosso sempre se dá entre 14 e 16 horas da tarde, não é o pico à noite. Então, para nós em Juí, ele muito pouco interfere na questão do consumo de energia ou do risco de um apagão. Presidente do DEMEI, Rubem Herter, que orientações o senhor transmitiria especialmente para aquelas pessoas que, ao longo desse período do horário de verão, mesmo assim, mesmo com todas as campanhas, mesmo com todas as recomendações, ainda precisam desembolsar um valor um pouco mais elevado? Temos que lembrar sempre que o climatizador ele é um dos grandes vilões, assim como o chuveiro, como o ferro elétrico. Então, assim, o que muitas pessoas têm feito, já acostumado, você liga o climatizador um pouco antes de deitar e normalmente você consegue, ou programa ele, se ele tem timer, né, a uma certa altura da madrugada desligar. Porque você tem as madrugadas, elas têm sido, por exemplo, você pega essa noite, você não precisa ligar o climatizador a noite toda. Você teve uma madrugada com temperaturas baixas, né, isso vem ocorrendo já há alguns dias. Então a pessoa não deixar o climatizador ligado a noite toda, porque você vai realmente depois ser surpreendido. Inclusive a ANEEL estuda e vai fazer uma audiência pública agora em março, onde ela volta à questão de você se estudar a possibilidade de energia pré-paga, porque aí você vai ter um controle melhor. Você comprou R$200 de energia, você vai tentar administrá-lo que seja suficiente para durante um mês. É mais ou menos que nem no cartão do celular, a pessoa vai administrando e só quando excede carrega mais um tanto. Então, busca-se alternativas, porque cada vez o país tem mais dificuldade de fazer investimentos em grandes usinas, faz-se só em pequenas usinas, então você tem a necessidade de fazer economia, achar formas de fazer economia. E cada consumidor também precisa fazer a sua, e talvez a maior economia se faz quando o preço está bastante salgado. E a energia no Brasil, ela está bastante cara. O DEMEI ainda detém uma das energias mais em conta, mas está muito cara a energia. E a tendência é que continue num patamar elevado, assim como combustível e outras energias. Então, a energia elétrica também vai continuar sendo uma energia
razoavelmente cara, então as pessoas, na medida que sentem no bolso, também buscam alternativas para fazer economia. O senhor entende que esse custo ainda elevado da nossa energia elétrica aqui em nosso país, presidente do DEMEI, Ruben Herter, está atrelado à falta de projetos que viabilizem o acesso da população a essas fontes energéticas alternativas, como a energia eólica e a própria energia solar? Não, a energia eólica é uma energia também cara, ela é mais cara que a hídrica, né? Há investimentos sendo feitos no Brasil, mas ele é um investimento bastante elevado. São caros esses parques eólicos, né? E ela ainda é mais cara que a energia hidráulica, da água, né? Nós temos a questão da energia solar, que essa é mais em conta, mas ainda o retorno do investimento, por exemplo, uma residência, ele se dá de 8 a 12 anos, dependendo do volume de consumo. Então, ele é um investimento que as pessoas, elas ponderam bastante antes de fazer, né? A energia hoje, mais em conta que nós temos hoje funcionando, é a energia das hidrelétricas. Evidente que a solar é a mais abundante, né? Você só precisa ver forma. Para a ANEEL, para o sistema nacional, ele ainda ele resolve o problema durante o dia, mas durante a noite você tem, no início da noite, você tem aquela sobrecarga, que você tem muita energia sendo utilizada, e você daí passa não mais a usar a solar, naquele momento passa a usar as outras alternativas energéticas que são mais caras. Então a grande questão que se cria o horário de verão é o medo do apagão, né? Então esse é o medo assim, que nós temos ali no horário das 18 às 21 horas, que é a energia mais cara nossa, e nós temos dificuldade de ter abastecimento, se pegarmos um período de pouca chuva, de abastecer o país todo. Em termos de verão, nós estamos no verão ainda, se bem que agora temos uma temperatura até baixa para essa época do ano, à noite, início da manhã, mas para o DEMEI, diretor-presidente Ruben Herter, como está sendo o verão no consumo de energia aqui em Gil? O senhor já disse, né, que janeiro teve até poucos dias com temperaturas muito altas em relação a janeiro do ano passado. No geral, como está sendo? O consumo está menor que ano passado, né, comparando os mesmos meses. O próprio fevereiro, agora nós temos já, acho que desde domingo, né, nós temos temperaturas mais baixas, então você tem uma queda do consumo. E também porque a energia, ano passado, no DEMEI subiu em torno de 20%, na CE subiu 30%, aquilo que eu falei. Nós tivemos uma elevação muito forte na energia, uma inflação de 2% no ano, você tem concessionários com mais de 30% de elevação da energia. Isso faz com que as pessoas, elas racionalizem mais também o uso da energia, né? Então, no momento de crise, você controla mais isso. E as pessoas, a gente vê por questão de inadimplência, as pessoas estão com dificuldade de manter a sua conta de energia em dia. Então, a partir do momento que você começa a se tornar inadimplente, você também presta atenção para consumir menos. E, como eu disse, a temperatura, ela está diretamente ligada ao consumo energético, na medida que as residências hoje, praticamente todas têm climatização, então isso afeta diretamente a questão do consumo. O senhor comentou inadimplência, ainda tem dados muito altos de inadimplência no DEMEI? Normalmente, Jonas, nos meses de janeiro e fevereiro nós temos isso. Não significa que as pessoas, todas elas não estão pagando, deixaram de pagar, as que não pagaram, deixaram de pagar em função da dificuldade econômica. Muitas pessoas estão de férias, estão viajando, não tem débito em conta e agora regularizam, né? Com certeza a partir de agora, até porque o DEMEI a partir de agora também, com o retorno dos funcionários pós-carnaval, nós começamos a ampliar nossas equipes de corte, né? Então começamos, que ainda é, infelizmente, a questão mais eficaz para controlarmos a inadimplência, é o corte. As pessoas, assim, aparentemente não têm recursos para fazer o pagamento, na medida que cortam, elas correm para as lotéricas, fazem o pagamento, passam aqui para ser religado. Então, a partir de amanhã, hoje ainda é mais suave, mas a partir de amanhã inicia com um volume maior de colaboradores do DEMEI na questão do corte. Então, a população tem que ficar atenta também, regulariza a sua situação, se possível ainda hoje,
porque a partir de amanhã intensifica, né? Aquilo que nós fizemos em 2017, a partir do dia 13 de março, nós estamos começando antes esse ano, né? Porque também necessita desse recurso para fazer investimentos. Nós constantemente, Jonas e Leandro, estamos fazendo. Por exemplo, hoje de manhã serão entregues 24 casas ali no Parque da Pedreira. O DEMEI já trabalhou, já fez toda a estrutura, transformador, rede, tudo pronto. Cada residência dessas é com seu medidor, enfim, tudo aquilo que precisava ser feito. Para que amanhã de manhã possamos ligar, então, hoje a documentação e amanhã fazer a ligação das 24 casas. Para que isso seja feito e sempre quando há necessidade, já esteja pronto quando o consumidor termina a sua residência, termina a sua indústria, termina, enfim, aquilo que fez do investimento, para que nós já estejamos esperando isso com energia energizado, nós precisamos fazer investimento. E o investimento sai com o recurso do pagamento das faturas do consumidor. Então certo. É importante nós mantermos isso em dia para que a DEMEI possa prestar um serviço de qualidade junto à população de Juí. Diretor-presidente do DEMEI, Rubem Hertel,